aí, meus alunos de plantão, voltamos mais uma vez e muito feliz por sinal. Feliz porque nossos projetos de aulas estão dando certo, eu estou vendo um desenvolvimento bem grande, os comentários são bacanas, isso é legal, isso ajuda o canal a crescer. Quero pedir para vocês que vocês compartilhem nosso vídeo aí pela internet afora, porque afinal de contas, compartilhando, outras pessoas vão poder ver o nosso trabalho e poderão se ajudar. Bom pessoal, como eu disse para vocês, no nosso primeiro vídeo a gente falamos sobre civilizações. Nós estamos aí no conteúdo de sexto ano, pessoal, um conteúdo muito importante, tanto para quem está cursando aí o sexto ano, como quem vai fazer Enem, quem vai fazer vestibular, sempre cai aí uma pontinha sobre civilizações. Eu trouxe para vocês algumas civilizações que eu considero importantes. Eu comecei falando para vocês da civilização grega, depois eu falei para vocês da civilização romana. No vídeo passado, na parte 1 desse vídeo, nós falamos sobre civilização egípcia, e nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre ali o continente africano. Vamos falar agora das civilizações dos descendentes negros africanos. E é interessante frisar, pessoal, que esse conteúdo de sexto ano é um conteúdo tão importante que na nossa LDB ela vem dizendo que a gente devemos estudar sim a cultura africana, temos que estudar os nossos principais descendentes, aquilo que originou a nossa cultura. O Brasil é formado por culturas totalmente diferentes, culturas que vieram, povos que vieram de outros países que formam o nosso povo brasileiro. Nosso povo brasileiro é tão querido, ele é tão amado por causa dessas diferenças. E foi pensando nisso já que já me ocorreu aí o tema para o nosso próximo vídeo. Vamos falar sobre as culturas que compõem o Brasil. Vamos falar aí das principais, vamos falar da europeia, dos indígenas e dos negros. Mas isso é conteúdo aí para o próximo vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o negro lá na África. Bom, a civilização negra na África, ela abrange toda a região do Saara da África. E como eu disse para vocês, a civilização na África começou há muito tempo atrás, isso lá com os egípcios, como eu disse para vocês, que chegou próximo ao rio Nilo, e ali eles começaram a criar os seus povoados foram crescendo, e se tornou uma civilização muito importante. Então esse foi um fato muito importante para o continente africano. Mas, esquecendo um pouco a civilização egípcia, a África ela é o berço de muitas culturas totalmente importantes para o nosso povo atual. Bom, na África, nesse vídeo aqui nós vamos especificar mais os negros. Os negros que, a princípio, eles não eram escravos, porque no país deles eles são livres. Esse termo escravo, como um ato pejorativo, a pessoa com pele escura, ela vai, vamos dizer assim, ela vai ganhar força quando os escravos eles são tirados da sua terra e são trazidos para países diferentes. Como foi o caso no tempo no Brasil, quando os negros eles eram exportados para cá, e quando chegavam aqui no Brasil, eles acabavam se tornando escravos, sua liberdade era restrita, eles tinham que obedecer a um senhor. Então esse termo de escravo ele é muito genérico, ele é muito assim superficial para entendermos a complexidade. Então vamos falar agora de uma cultura onde eles são livres. Os negros, como eu disse para vocês, eles são uma cultura que eles foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Depois que chegam os egípcios à margem do rio Nilo, isso é em 3500 a.C., começam a se espalhar pessoas para todas as partes da África. E entre essas pessoas que vão se espalhando, vão criando ali aldeia, algumas tribos. E hoje, estima-se que existem ao sul do deserto de Saara 8 tipos de tribos diferentes. Essas tribos diferentes, elas têm cultura diferente, têm rituais diferentes, eles têm um modo de falar diferente. E todos eles pertencem aos negros, como eu disse para vocês, a cor escura, exatamente o que representa mais fortemente a África. Quando alguém lembra do continente africano, a pessoa tem essa memória na cabeça de lembrar somente dos negros. Isso porque o negro ele marcou bastante no processo de civilização da África. Como eu disse para vocês, o negro ele se diferenciava do homem branco por ser mais resistente. Por isso,
é que o negro se tornou aí uma forte inspiração para ser escravo, porque ele era resistente, ele tinha força, então eles eram mais, vamos dizer assim, menos propício a pegar doenças. Então tudo isso propiciou para que eles se tornassem escravos em terra alheia, porque na terra deles eles eram normais, livres como eu, como você. Então o processo de civilização da África é um processo importante para entendermos um pouco de onde veio a cultura brasileira. Lembrando que esse vídeo ele vai estar muito ligado ao próximo vídeo, porque falar de negro e não lembrar do tempo em que os negros foram escravos aqui no Brasil é quase que impossível. Mas vamos tentar falar um pouquinho mais, tentar voltar lá para a África para entendermos um pouquinho mais como se deu esse processo de civilização ali na África. Uma das características cruciais aí para a civilização africana foi o seu sistema tradicional. Por exemplo, porque nas outras culturas nós vimos que quando começava ali a criar uma nova cultura, a criar uma tribo, era geralmente a família, pai, mãe e filho. Já na cultura africana, eles não vão preservar esse, vamos dizer assim, esse sistema. Eles vão preservar mais o sistema abrangente. Vai ser pai, mãe, primo, tio, tia. Não vai ser centrado apenas na família principal, que é o pai, mãe e filho. Vai ser centrado ali em todas as outras pessoas que compõem o núcleo familiar. E a África, quando ela foi colonizada, os europeus vieram colonizar a África e eles dividiram a África em territórios totalmente diferentes. E nessas divisões que ocorreram pelos europeus, muitas tribos que eram, vamos dizer assim, que falavam o mesmo idioma, que tinham a mesma cultura, foram divididos para território diferente. E o mais irônico, pessoal, é que pessoas que não tinham nada a ver com aquela cultura, às vezes era até inimigo de outra tribo, passaram a conviver ainda mais. Isso porque os territórios foram aproximados, demarcaram ali o território, e teve pessoas que eram de uma tribo, foram para outra tribo, tinham pessoas que eram inimigas e passaram a conviver com seus inimigos ao lado, porque os colonizadores eles não se importavam com a cultura negra, não se importavam com aquele sistema, porque, como eu disse para vocês, a cultura africana ela é muito rica, e assim como a nossa cultura brasileira, ela tem os seus, vamos dizer assim, os seus detalhes primários, os seus detalhes dela mesma. Ela tem as suas divisões, que quando os europeus vieram, eles não se importaram com essas divisões, eles só queriam colonizar. Então, os negros, eles sofrem até hoje por causa disso, por causa dessas divisões de territórios, porque até hoje há confronto entre tribos rivais que ficaram ali no mesmo território, ou até mesmo de tribos que foram divididos pelos colonizadores e que os outros que pertencem à mesma tribo brigam para trazer eles para o seu lado, né, para o lado que foi demarcado, e não podem porque o território já havia sido demarcado pelos europeus. Fato triste aí que aconteceu com os nossos irmãos da África. Um outro detalhe muito importante da África é que a África toda está dividida em territórios. Bom, os territórios da África é o que equivalem aos nossos estados brasileiros, e elas foram divididas ali por territórios. São 53 territórios ao total aí no continente africano. Bom, desses 53 territórios, 47 deles são negras, ou seja, são de pessoas com a pele escura, e somente 6 são de pessoas com a pele clara. Por isso que a África chama essas pessoas da pele clara de África branca, e os pessoal que compõem aí as pessoas com a pele escura, eles chamam de África negra. Então tem essa distinção, e é por isso que quando a gente falamos de África, a gente associa mais aos negros, porque imagine, você tem 53 territórios, vamos dizer que é 53 estados, e dentre esses 53, somente 6 são brancos. Então é muito pouco para muito negro. Então a África ela é lembrada exatamente por causa disso, por ter mais territórios negros do que brancos. E como
o fato de os negros terem vindo para o Brasil é algo que a gente não podemos deixar de falar. Esses descendentes negros, eles chegam no Brasil por causa do tráfico negreiro. Como eu disse para vocês, os negros são mais resistentes, né? Eles tinham menos possibilidade de pegar doenças, então eles vêm trazendo, ele vem sendo exportado para o Brasil e aí começa vamos dizer assim, a miscigenar, ou seja, eles começam a se casar com pessoas de outras cores, pessoas de outras etnias, e aí começam a nascer aquela miscigenação bonita que é o povo brasileiro, que é totalmente aí diferente de outras culturas. Então, pessoal, é muito interessante entender essa complexidade de África, porque a pessoa, quando tem pessoas que falam assim, mas eu não gosto da África, a África tem muitos pontos turísticos bonitos, a gente vai até mencionar alguns aqui para você ter uma ideia como a África ela é um berço muito interessante e incrível de se ver, pessoal. E já que nós estamos falando aí de pontos turísticos da África, vamos começar com um ponto turístico que é muito bonito, é um ponto turístico assim bem interessante. Se chama Luanda. Bom, pessoal, isso fica em Angola. E lá na Angola, essa cidade ela é muito bonita. Hoje em dia ela é bem pacífica, desde 2002 para cá. Mas em 1641 a 1648 ela foi dominada pelos holandeses. E graças a isso, essa cidade ela é muito bonita, ela foi bem modernizada, ela foi bem projetada. Hoje ela é um modelo de cidade assim bem planejada. E o interessante dessa cidade é que você pode visitar bons museus, tem shopping, tem igreja, então vale a pena vocês conhecerem esse ponto turístico, caso algum de vocês um dia tenham a oportunidade de ir aí na África, porque é realmente muito bonito. E para quem pensa que a África, é muito calor, eu não vou lá na África porque é quente, se engana, pessoal, porque o nosso segundo ponto turístico que eu vou mencionar para vocês aqui é um verdadeiro esplendor e, além disso, é frio. Poxa, professor, é frio? Sim, lá na África também tem pontos turísticos que são frios. E eu estou falando exatamente desse ponto turístico. O ponto turístico que eu estou falando para vocês é o Monte Kilimanjaro. Quase não sai o nome, porque é meio estranho para mim, eu nunca tinha falado esse nome. Mas esse monte, pessoal, ele fica na Tanzânia e ele é um monte repleto de gelo. Os turistas, eles são empolgados, eles vêm visitar a África exatamente para conhecer esse monte, eles querem fazer escalada e para chegar até o topo desse monte leva cerca de mais ou menos 15 dias a 20 dias. Então é uma aventura muito divertida e muito assim natural, uma diversão assim melhor, um contato com a natureza que provavelmente vocês nem sabiam que tinha na África, mas é um cenário assim bem interessante para vocês que tiverem a oportunidade de ir para a África. Bom, o nosso terceiro ponto turístico também vai para aquelas pessoas mais curiosas, aquela pessoa que gosta assim de antiguidade mesmo, porque eu quis trazer essa porque geralmente tem pessoas que gostam de descobrir as coisas que aconteceram no passado, né? Pois é, para essas pessoas que são assim um pouco curiosas, nós temos também um ponto turístico assim bem interessante. O ponto turístico mencionado para vocês são as igrejas escavadas de Lalibela. Essas igrejas recebem o nome do rei que estava naquele tempo ali governando aquele país. E essas igrejas, elas são bem antigas, pessoal. Elas datam do século XII, então é uma coisa assim bem esplêndida mesmo, né? Tinha aquele tempo em que os cristãos eram perseguidos e foi nesse tempo em que essas igrejas aí foram escavadas. É uma coisa assim bem interessante, é um contato com uma história mesmo que aconteceu há muito tempo atrás. Então compensa muito você colocar essas igrejas aí dentro do seu mapa na hora que você for fazer aí as suas excursões pela África. Pois é, pessoal, então para quem pensava que a África era mais aquele negócio de animais, aqueles safaris, não, pessoal, tem lugares aí para todo tipo de pessoa. Para quem quiser mesmo se divertir, tem muito lugar bacana. Então vale a pena a pessoa
ir para a África visitar esses pontos turísticos. Afinal de contas, pessoal, você vai ter o contato, vai ter a chance de relembrar um pouco da cultura negra da África. E o povo africano, assim como qualquer outro povo, também tinha suas culturas e tinha suas crenças. Bom, a África, ela era politeísta, ou seja, adora a vários deuses. E os africanos, eles tinham seus próprios deuses, deuses esses que até hoje em dia ainda são, vamos dizer assim, mal vistos. Eu não digo até nem, vou até corrigir, nem é mal visto, é incompreendido. Isso porque, pessoal, cada cultura, ela tem as suas peculiaridades e muitas das pessoas não conseguem entender as peculiaridades da cultura africana. Nós falamos dos deuses egípcios, aí tem Zeus, tem Afrodite, tem Atenas, tem vários deuses. E agora eu pergunto para vocês, esses deuses para vocês, parece algo místico assim? Algo diferente, algo assim de se assombrar? Não, né? Geralmente a gente assiste os filmes de Zeus, filme de Atena, e você fala, nossa, seria legal mesmo se existisse deuses assim. Agora, quando falamos dos deuses africanos, aí todo mundo já tipo, fica assim meio receoso de falar sobre o tema. Porque aí entra os orixás, os oxalás, e aí as pessoas falam, não, isso daí já é coisa de macumba, é coisa de candomblé. Isso porque os nossos descendentes afros, nossos descendentes africanos, quando eles chegam no Brasil, ali mais ou menos ali na Bahia, eles começam a fazer alguns rituais, lembrando ali da sua terra, e aí começa a surgir os oxalás, os orixás, importantes deuses ali para eles. Então, o que o estudante tem que entender é o seguinte, que cada cultura vai ter as suas peculiaridades e vai ter as suas formas de se expressar. Então, eu acho até um pouco meio que injusto, né? A gente não dá muito bola para os deuses gregos, deuses romanos, tanto faz. Quando chega na África, talvez por causa da cor da pele do negro, esse preconceito que já vem de séculos atrás, persista mais, entendeu? Em cima da sua cultura. Porque imagine se fosse culturas brancas, se fossem pessoas brancas que invocassem Deus com esses nomes. Será que se mudaria? Aí está aí um questionamento bem legal. Acho bem legal vocês aí comentarem aqui embaixo qual é a opinião de vocês sobre esses deuses africanos. Mas dos deuses africanos eu vou falar só de um que é o principal deles, que é o Oxalá. O Oxalá, ele é o principal deus, ele é considerado deus da criação. E para os africanos ele é uma divindade assim muito especial. Ela é sempre representada por um pano branco, a cor dele é branco. Olha aí, pessoal, tem as oposições também. A pessoa fala assim, os deuses são tudo preto. Não, esse deus, por exemplo, que é o Oxalá, ele é um deus branco. Então aí mostra também, vamos dizer assim, a herança que eles receberam ali dos egípcios, porque o povo egípcio, como sabemos, são brancos. E o povo egípcio também influenciou ali na África a sua cultura. Então, os negros também pegaram um pouco disso e colocaram dentro da sua cultura. Mas, voltando aí ao questionamento que eu falei para vocês, eu acho interessante, alunos, vocês comentarem qual é a visão de vocês. O que vocês acham disso? Será que por ser, vou formular a pergunta, será que por ser negros, a cultura, a religião, ela é mais, vamos dizer assim, restrita, as pessoas, nem é restrita o nome que eu gostaria de usar, é mais, vamos dizer, digamos, não aceita na sociedade por pertencer à cultura negra? Então seria interessante vocês comentarem aqui embaixo, eu vou ler o comentário de vocês e no nosso próximo vídeo, que vai falar exatamente sobre isso, sobre como surgiu a cultura brasileira, e aí vai falar sobre os negros, sobre os índios e sobre os europeus. Aí a gente vai debater um pouco mais sobre isso. Bom, pessoal, agora vamos continuar aqui falando, vamos falar um pouquinho sobre como era a situação das mulheres africanas ali na África. E aí, nessa questão de mulheres, vocês já vão ver aí uma oposição, vocês vão ver algo bem interessante, porque nas outras culturas nós aprendemos que as outras culturas eram geralmente bastante machistas, né? Elas eram mais voltadas ao pai, era tudo patriarcal.
Já na cultura africana, que nós estamos falando aí do começo do tempo, não. Esse sistema no começo era mais matriarcal. Como assim, professor, mais matriarcal? Sim, porque as mulheres cabiam o dever de governar a casa. Os maridos, geralmente, eles apenas apoiavam a esposa vamos dizer assim, na subsistência dos filhos. Eles tinham que sair para caçar e trazer alimentos para alimentar a família. Só isso. Quem governava a casa geralmente eram as mulheres. E as mulheres, elas plantavam, elas colhiam, eram elas que faziam todo o trabalho de subsistência básica, cuidavam do gado doméstico que eles tinham. Então era um papel muito importante. As mulheres, isso na África, para você ver como é que a mulher é batalhadora, era forte, né? Esse cenário aí de sociedade matriarcal só vai mudar quando a África vai ser colonizada e vai trazer a cultura cristã. Já quando chega a cultura cristã, vai falar, não, quem governa mesmo a casa é o homem, e a mulher, ela apenas vai ficar ali para auxiliar o filho, para cuidar dos filhos, cuidar da casa e ali algumas tarefinhas básicas do dia a dia. Mas quem domina mesmo é o homem. Então vem aí essa oposição. Mas foi um fato bem interessante de se aprender, porque eu mesmo não sabia que as mulheres eram que governavam ali no princípio, né? Eu achei bem interessante esse fato também, e foi interessante entender como foi que esse cenário de sociedade matriarcal passa a se tornar uma sociedade patriarcal. Em relação à política, no começo da fundação da África, o sistema principal político era a monarquia. Mas, com o decorrer do tempo, com as colonizações, e hoje em dia a África, ela é, vamos dizer assim, quase totalmente democrática. Ou seja, os seus representantes são escolhidos mesmo pelos pessoais. Mas, como eu disse para vocês, ela é quase isso, porque ainda na África existem 3 monarquias ainda persiste aí no país. Então, esse é o cenário político da África atualmente. Pois bem, pessoal, então assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse conteúdo. O conteúdo da África, pessoal, ele é muito bonito. Eu trouxe apenas um resumão para você. Mas eu vou deixar de novo aí o conselho. Se você quiser entender um pouco mais, use a internet a seu favor, pessoal. Afinal de contas, ela foi criada aí para nos auxiliar. E quando ela é bem usada, você vê bons resultados. Mas aí você está falando, professor, você já vai encerrar o vídeo e cadê a atividade? Não, não vou encerrar. Tá aqui a atividade para vocês. A nossa atividade de hoje, pessoal, ela vai ser muito boa e divertida. Eu vou começar explicando para vocês o que aconteceu na minha turma em 2015, quando eu estudava ali no 2º ano na escola Sebastião Vinícius da Silva, em Caracaraí. Bom, pessoal, nesse ano de 2015, lá na nossa escola, nós estávamos estudando exatamente sobre isso, sobre culturas, e todo o colégio estava estudando. Tinha um livro que eles tinham conteúdos basicamente interligados. Tipo, quem estudava ali no 6º ano, estava estudando ali um pouquinho sobre colonização do Brasil, e aí quando nós já estávamos lá no 2º ano, nós estudávamos um pouco mais já avançado sobre o Brasil, já quando ele foi colonizado, quando ele tem os seus presidentes e coisa e tal. Bom, pessoal, então todos os livros estavam meio que interligados. E aí a diretora do colégio teve a ideia de fazer uma feira cultural. Aí, porque geralmente a gente tinha em novembro, em dezembro, nós tínhamos a feira de ciência. Mas aí a feira de ciência tinha passado, se eu não me engano, 1 ano sem ter feira de ciência no colégio. E aí a diretora falou, não, seria mais legal a gente falar sobre cultura, né? Na feira de ciência a gente se limita muito a fazer projetos e é só numa área, só na área de ciências. Já nesse projeto que ela fez pra gente, ela falou, não, vamos englobar todas as outras disciplinas, vamos realmente trabalhar a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade dentro da escola. E foi aí que surgiu a nossa primeira feira cultural. Nessa feira cultural, professora de geografia, de história, de sociologia, filosofia, matemática teve a sua vez de se expressar. E essa dinâmica que eu vou fazer com vocês.
Bom, pessoal, eu expliquei para vocês 4 culturas bem interessantes, 4 civilizações e um pouco como ela surgiu, quem eram os seus deuses, o seu sistema político e um pouco das funções tanto de homem como de mulher. Bom, então, para vocês vão escolher o seguinte, vocês vão dividir em 2 grupos a sala e vocês vão pesquisar culturas diferentes. Na verdade, eu nem vou dividir em 2 grupos, eu vou dividir em 4 grupos que vai ficar mais bacana, vai ficar mais dinâmico para vocês trabalharem. E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pesquisar culturas diferentes. Vocês já podem usar as que nós aprendemos, que foi a da Grécia, a romana, a egípcia ou a africana, mas eu espero que vocês busquem outras culturas, porque vai ser mais interessante. E a gente vai trabalhar uma feira virtual, porque aí você está se perguntando, professor, mas não pode se encontrar, estamos em pandemias. Eu sei que estamos em pandemia, então é por isso que vamos fazer aí uma coisa bem interessante. Cada equipe vai fazer aí o seu trabalho, vocês vão ter que passar o nome de vocês para mim, para eu saber quem vai fazer, quem vai participar da feira cultural. É bom que todos participem, porque essa feira cultural vai valer aí 30% da nota de vocês e vai ser bem interessante. E aí eu quero ver culturas diferentes. Nesses vídeos que vocês vão fazer, vocês vão poder falar sobre a cultura deles, sobre os rituais, sobre religião, sobre as comidas, principalmente as comidas, pessoal. Eu lembro que a nossa feira cultural foi muito boa porque teve bastante comida. E aí vocês vão poder, claro que geralmente, como agora estamos em pandemia, a gente não vai poder saborear aí as comidas gostosas de cada país ou cultura que vocês vão trazer pra gente. Mas vocês vão poder falar sobre essas comidas e como fazer, que quem sabe a gente vamos fazer em casa, vamos tentar virar aí um Masterchef e fazer a nossa receita. Então já fica aberto para vocês. Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Os grupos vão se reunir, nós vamos criar uma sala virtual, isso pelo Google Meet, e a gente vamos apresentar a nossa cultura. Cada grupo vai ter aí 30 minutos para apresentar os pontos principais da cultura que ele escolheu. Dentro desses pontos principais, eu já falei para vocês, eu quero que vocês destaquem a religião que eles serviam, as comidas típicas do país, eu quero que vocês destaquem também a função social de homem, mulher e criança. Eu também quero que vocês façam aí uma análise breve, pessoal. Como eu disse para vocês, é algo que vocês vão pesquisar muito, mas na hora de apresentar eu quero que vocês apresentem algo rápido, algo que todo mundo entenda, que seja algo bem dinâmico aí e que caiba em 30 minutos. Eu acredito que 30 minutos vai ser essencial aí para esses 4 grupos. Então vocês vão destacar também todo o contexto histórico, isso de forma rápida, e vão trazer também um contexto atual de como está o país, fazendo uma comparação se mudou ou se não mudou, se está bom ou se está pior. Eu acredito que vai ficar bem interessante, pessoal. Então, pessoal, esse é a nossa dinâmica aí para essa semana. Eu espero ver vocês no próximo vídeo, porque tá incrível, pessoal. Muito obrigado mesmo por ter ficado comigo até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Um abração e até mais.